Fala pessoal, tranquilo? Eu me chamo Caliel, dono aqui do canal Cibersegurança na Prática. Galera, hoje vamos ter uma aula um pouco teórica, beleza? Sobre o Metasploitable, galera, que basicamente consiste em um laboratório perfeito para que vocês possam executar ou aprender suas técnicas de pentesting, beleza? Ou técnicas de hacking. Galera, nessa aula aqui, eu vou explicar para vocês da teoria em específico, né? Até a exploração real, como é que vocês podem explorar máquinas, beleza? Ou CTFs. E como é que você pode aprender como é que os atacantes pensam, né? Como é que essa galera do Black Hat, eles pensam, beleza? Galera, nessa aula vamos abordar sobre o sistema operacional Kali Linux, vamos abordar sobre a Metasploit, sobre Python, que é uma linguagem muito utilizada para determinados desenvolvimento de ferramentas. Temos também aqui o CVE, né, que a gente vai desenvolver hoje também, e o Pentest, né, que é a própria conceito de Pentest, como é que a gente vai poder executá-lo nessa aula aqui, beleza? Galera, o que é o Metasploitable, né? Galera, o Metasploitable consiste basicamente numa máquina virtual Linux, né, feita intencionalmente de forma vulnerável, beleza? Já para que possa praticar esse nosso conhecimento que a gente aprende aqui no canal, beleza? Pessoal, o Metasploitable em si, ele foi criado pela Rapid7 como ambiente de prática, né, para profissionais de segurança, beleza? Pois, como vocês sabem, galera, esse termo de hacking, beleza? Ele é extremamente cheio de preconceitos, né, por determinadas empresas, beleza? Já pela questão da galera do Black Hat, da galera que usa tais conhecimentos para o mal. E o Exploitable, galera, é como nós, hackers éticos, testamos nossos conhecimentos, beleza? Que já é uma máquina vulnerável por si, né? Para que você possa lhe testar seus conhecimentos em cibersegurança, beleza? Ou em pentest. Galera, o propósito em si é você aprender técnicas de exploração em um ambiente completamente seguro e legal. Você sem infringir nenhuma lei, beleza? E sem danificar sistemas reais, certo? Galera, quando falamos de versionamento, o Exploitable, ele tem a versão 1 e 2 e 3, beleza? Cada versão, pessoal, com vulnerabilidades mais complexas, né, e cenários diferentes, beleza? Temos também, pessoal, agora vamos falar sobre a tecnologia, né, que roda o Exploitable. Pessoal, ele está baseado no Ubuntu, né, no Linux, com serviços mal configurados, de forma propositalmente, para que sejam vulneráveis, certo? Ou software desatualizados e backdoor propositais, beleza? Que tem como você ser instalado ali, certo? Galera, um disclaimer aqui extremamente importante, pois usar o Metasploit Table, pessoal, somente em redes isoladas ou VMs privados, beleza? Ou seja, nunca você exponha na internet, certo? Porque caso você exponha na internet essa máquina exploitável, o cara consegue ter acesso à máquina Metasploitable e com escala de privilégio, esse Metasploitable ele pula para a máquina real, certo? Então, é realmente um disclaimer aqui que eu deixo, beleza? Que para vocês utilizarem só o Metasploitable, né? Apenas em redes isoladas ou VMs privados, beleza? Nunca expor ele completamente na internet. Galera, agora estamos aqui configurando o ambiente, beleza? Como é que a gente pode configurar esse tipo de ambiente? Pois temos aqui o VirtualBox, né? Que a gente tem que ter ou VirtualBox ou VMware. Galera, vamos precisar instalar o virtualizador. Ele de forma recomendada, né? Ou seja, vocês podem utilizar o VirtualBox, que ele é completamente gratuito e fácil de configurar, beleza? Agora temos aqui a máquina atacante, né? Que vai ser o nosso Kali Linux por padrão, que é a VM atacante, né? Que é de onde a gente vai fazer os ataques, beleza? Então o que vai acontecer? O Kali Linux em si, ele vai ser a máquina atacante e o Metasploit vai ser a máquina alvo, né? Ou seja, basicamente ali a VM vulnerável. Pessoal, para que a gente possa baixar o Metasploitable em si, vocês podem acessar esse site aqui, ó, sourceforget.net, Metasploitable. Vocês vão baixar o ponto .zip, beleza? E vocês vão extrair esse ponto .zip. Depois de extrair esse ponto .zip, vocês vão ter vários arquivos. Vai ter um que vai se chamar VMDK. Vocês vão no VirtualBox de vocês, configuram ou importam esse arquivo VMDK. E daí vocês estariam realizando a instalação do Metasploitable de forma segura, de forma recomendada, beleza? Pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, as configurações de rede recomendadas, né, que eu falo para vocês. Pois a gente pode configurar, pessoal, no Host Only Adapter, né, no modo de rede. O IP, né, do Kali Linux pode ser esse aqui, né, esse 192.56.101. Aqui o IP do Exploitable, vocês veem que ele está na mesma faixa. O IP do Kali Linux, né, ele termina no 101. O IP do Exploitable termina no 102, beleza? Ou seja, caso você realize um ping, eles têm que estar se comunicando para que você possa realizar tais tipo de ataque ou tais tipo de teste, beleza? E a internet, pessoal, ela tem que estar desconectada, claro, né, de maneira segura, beleza? Galera, agora vamos falar aqui sobre o reconhecimento com Nmap que a gente pode fazer nessa máquina Metasploitable, né? Aqui a gente já está começando a fazer um reconhecimento passivo sobre o Metasploitable, que vai ser o nosso alvo, beleza? Galera, por que utilizar o Nmap, né, nesse tipo de caso? Pessoal, caso vocês conheçam a metodologia do Pentest, mas sempre ela é inicializada com o Nmap, beleza? Na maioria das vezes, porque o Nmap ele faz a descoberta de host, beleza?
Ou seja, ele faz a descoberta ali quais são os dispositivos que estão dentro daquela rede, ele faz o mapeamento de quais portas estão abertas e quais são os seus determinados serviços, né? Pode ser um SSH, pode ser um FTP, que estejam rodando naquela determinada máquina. Pessoal, ele também faz a identificação de software, né? E seus banners ali que estão rodando. Porque muitas das vezes, galera, quando você identifica a versão do software que esteja desatualizada, ela está vulnerável. Então já seria um possível ponto de entrada, né? Só para você saber a versão do software que está rodando ali naquela máquina. E também, pessoal, algo extremamente interessante e importante é que ele faz a detecção do sistema operacional alvo. Caso esteja rodando Linux, ele avisa, né? Ali, junto com o output no Nmap, beleza? Ele faz a execução de script NSE, né? Para que ele possa encontrar ali vulnerabilidades. Galera, esse script NSE, ele consiste nas top 10 vulnerabilidades, né? Caso seja uma aplicação web, o Nmap ele se adapta logo, né? Para que ele possa fazer a varredura ali. Caso aquelas vulnerabilidades possam existir, o Nmap ele vai apontar ali no output. Beleza, galera? Pessoal, agora temos aqui as fases do reconhecimento, né? Temos aqui, ó, 5 fases, né? Que é a descoberta do host, o port scanning, né? Que eu falei para vocês, fazer a detecção de serviço, fazer a detecção do sistema operacional e verificar quais vulnerabilidades contém tanto aquele serviço quanto aquele sistema operacional, beleza? Ou quanto aquelas portas, né? Galera, aqui é uma parte mais prática, né? Eu falei para vocês, como é que vocês podem descobrir o host ativo, né? Quais são os hosts ativos que estão dentro daquela rede. Pessoal, não só com o Nmap, tem também uma ferramenta chamada ARP-A, beleza? Que basicamente atua no protocolo ARP, né? Que você pode ali fazer a descoberta de hosts ativos dentro daquela rede, beleza? Aqui, ó. Temos aqui a ferramenta Nmap, né? Que é o Nmap-SN, que é o parâmetro, né? Aqui temos o IP/24, né? Que o sufixo dele é /24. Então, todos os IPs que estejam nessa faixa etária, ele vai fazer a verificação e vai trazer aqui para nós. Pessoal, agora temos aqui o esquema completo de portas, né? Como é que a gente pode fazer? Temos aqui o Nmap, né? "-SV", para verificar o versionamento, o "-SC", o "-O", para verificar o sistema operacional, e o IP da máquina-alvo, né? Estamos falando aqui do 102, que justamente é o 102, que é o IP do exploitable, o IP da nossa máquina-alvo. Agora, pessoal, caso vocês queiram procurar scripts de vulnerabilidade, né? Que estejam ali dentro daquela máquina, ou dentro daquele serviço, ou naquela porta em específico, vocês vão digitar nmap-script1-p, caso vocês queiram fazer um scan de uma porta específica, mas aqui ele não está fazendo. Eu coloquei só como geral mesmo. E aqui temos o IP do Metasploit Table. Beleza, galera? Temos aqui a saída rápida, pessoal. Porque todos esses scans aqui, eles chegam a demorar basicamente 15 minutos, 20 minutos. Chegam a demorar muito. Na maioria das vezes, o que os hackers e pentesters fazem são deixar o Nmap rodando ali, beleza? Ou fazer uma ferramenta completamente automatizada, né? De pentest, para que você não digite todos esses parâmetros aqui toda vez que você for rodar o Nmap. Na maioria das vezes, o Nmap ele é até uma biblioteca, galera, não para o Python, né? Para que você possa fazer essa automação em Python mesmo, beleza? Galera, temos aqui a saída rápida, né? Que é o "-T4" e "-A", que ele basicamente faz detecção. Nesse skin aqui, ele faz já um pouco de barulho, né? Ou seja, caso você execute o Wireshark na máquina-alvo, ele vai perceber que tem um atacante ali lançando vários ping, né? Ou seja, tentando desconectar a máquina, tentando achar quaisquer tipos de vulnerabilidade que estejam ali na máquina, beleza? Galera, agora vamos falar aqui sobre as vulnerabilidades mais comuns que a gente pode encontrar, pessoal. Tanto em servidores web, beleza? Tanto em sistemas operacionais, tanto Linux quanto Windows, beleza? Galera, temos aqui o FTP, que é basicamente um servidor de transferência de arquivo, né? File Transfer Protocol. Ele atua na porta 21, ele pode ser detectado pelo Nmap, beleza? E olha que interessante, pessoal. Existe uma vulnerabilidade crítica, que é o backdoor no VS FTPD, na versão 2.3.4. Galera, ele consiste no backdoor, que ele basicamente ele permite uma shell reverse em credenciais, beleza? Ou seja, não, sem credenciais, né? Ou seja, você executa ali a shell reverse, você tem ali acesso à máquina de forma remota, sem as credenciais, sem o usuário e sem a senha, beleza? Ou seja, uma falha extremamente crítica que ocorre nessa versão aqui, beleza? Do VS FTPD. Pessoal, temos aqui agora a porta 22, que roda um SSH, que é basicamente um serviço onde você possa fazer a conexão remota com o seu servidor. É uma prática muito avançada, galera, para que vocês possam ativar a questão do SSH, beleza? E para fazer até o próprio scan, né, do SSH. Galera, mas o SSH, ele contém senhas fracas, né, ou padrões, que na maioria das vezes é root ou admin, ou até pode ser anônimos também, beleza? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, que são as credenciais padrão, né, do próprio Metasploit configurado de forma proposital, né, para que ele seja ali vulnerável, beleza? Ó, aqui as credenciais do SSH. É MSFadmin,
MSF Admitter, ou seja, então com essas credenciais aqui você tem acesso total à máquina. Então, caso eu me conecte, desde a máquina atacante, caso execute SSH, o IP da máquina, que é o 192.168.56.102, eu dou um Enter. Ele vai pedir a senha. Eu só coloco MSF Admin e MSF Admin. E eu vou ter acesso total via linha de comando, beleza? Galera, temos aqui também a porta 139 e a porta 445, que são portas que estão muito presentes aí no sistema operacional Windows, beleza? Que consiste aqui no protocolo SMB, que é o protocolo Service Manager Block, né? Que caso essas portas estejam abertas, galera, elas contêm uma vulnerabilidade muito crítica, beleza? Que é o RCS sem autenticação, ou seja, é o Remote Code Execution, né? Sem a autenticação, beleza? Você pode fazer a detecção com Nmap, né? Com o User Nmap Script Vulnerability, beleza? Para ver se essa vulnerabilidade ela esteja presente. Mas, como estamos falando de uma exploit table, pessoal, essa vulnerabilidade em si, ela vai estar presente sim ou sim, beleza? Galera, agora vamos falar aqui da porta 80, que na maioria das vezes roda um serviço HTTP, que é onde roda uma aplicação web, beleza? Caso você esteja fazendo esse esquema, pessoal, e esteja rodando a porta 80 e a porta 21, digamos, é porque a porta FTP, temos o servidor de transferência de arquivos, está aberta, e a porta 80, na maioria das vezes, ela está aberta também, porque ela roda o protocolo HTTP, beleza? Galera, você pode verificar no laboratório DVWAC, outro tipo de laboratório também, além do Metasploit Table, beleza? Para que você possa fazer essa exploração. Galera, estando essa porta aberta, temos aí a possibilidade de podermos executar SQLite, né? Beleza? SQL Injection, a vulnerabilidade também XSS, que eu já expliquei aqui no canal. Posso até deixar um card aqui em cima, galera, para que vocês possam aí ver esse vídeo, beleza? Ó, temos aqui o file upload, né? Que é o você upar um arquivo ali com determinado payload, com determinada carga útil, para que ele possa executar uma ação ali completamente diferente, né? A do usuário. Tem um Command Inject também via DVWA, beleza? Galera, agora temos aqui a porta 8080, que na maioria das vezes, galera, é uma porta muito comum de ser encontrada, mas caso ela seja encontrada, você já fica esperto, porque está rodando um Tomcat, né? E quando esse Tomcat está rodando, pessoal, essa vulnerabilidade ela chega a ser comum. Mas na maioria das vezes, esse servidor ele tem como as configurações de credenciais dele são padrões, ou seja, são mal configurados, beleza? Como vocês podem ver, pessoal, olha, servidores mal configurados, com senhas padrões, isso serve até para roteadores mesmo, né? Às vezes a porta de enlace pré-determinada daquele determinado roteador é admin ou é root, beleza? Então, ou seja, muitas das vezes o técnico ele não chega a trocar essas senhas, ele deixa ali por padrão, né? Aí, como o usuário leigo, né? Ele não vai saber, beleza? Então, ou seja, aquele roteador ele está vulnerável, né? A determinado tipo de ataque, beleza? Como, por exemplo, um brute force da vida, né? Olha aqui, o Apache Tomcat com admin e o deploy de war malicioso, né? O Worm, né? O Worm seria basicamente um vírus, né? Um payload que a gente pode executar ali dentro ali do Tomcat, caso ele esteja com essa vulnerabilidade ativa ou essa porta. Beleza, galera? Agora vamos falar, pessoal, da porta 3306, que roda uma SQL, né? Que na maioria das vezes, galera, é um banco de dados ali com várias credenciais, com várias tabelas, várias colunas. Ou seja, caso essa porta esteja aberta, é já algo, ou seja, para você ficar muito alerta, porque sem senha root, pessoal, pior ainda, o MySQL fica completamente acessível sem senha, né, para root na rede local, entendeu? Então, qualquer pessoa que faça um scan e veja que essa porta seja aberta, ela pode se conectar no seu MySQL e fazer ali o dump, né, daquelas tabelas, daqueles dados, daquelas colunas que tem naquele seu banco, beleza? Então, é algo extremamente crítico, pessoal. Estamos aqui falando já de dados como, por exemplo, CPF, número de telefone, e-mail, senha, dentre outros dados que a gente pode encontrar dentro do banco de dados, beleza? Galera, agora temos aqui a exploração com o Metasploit. Galera, o Metasploit ele é basicamente uma rede onde mostra para vocês as vulnerabilidades, né, que possam existir, beleza, em determinados sistemas. Ou seja, basicamente é um script, né? Onde ele foi construído pela comunidade, beleza? Eu não vou lembrar agora o nome da galera que criou em si, ou da pessoa né, que criou o Metasploit, mas é uma ferramenta, pessoal, uma técnica muito utilizada no dia de hoje, beleza? Ó, basta você digitar MSF Console, né? E ele vai abrir o Metasploit Framework, beleza? Galera, temos aqui, ó, a utilização dele. A gente pode usar o Juice Exploit, né? Para ele fazer a carga útil. Temos o Unix, né? O FTP, né? O File Transfer Protocol, né? Nesse determinado protocolo aqui, beleza? Ó, dentro do VSFTPD, underline 234 backdoor. O que esse comando está fazendo aqui, pessoal? Está buscando esse payload em específico, né? Nessa versão específica, beleza? Agora aqui, pessoal, não temos um payload configurado, né, por default.
Então a gente vai ter que setar o host, ó. Aqui ele vai ter que setar dentro desse parâmetro aqui, rhost, nesse IP, né? Que é o nosso IP da máquina-alvo, né? Que é o IP do Metasploit Table, beleza? Que é 192.168.56.102. Aqui vai mostrar para vocês já o IP setado, beleza? E aqui, ó, vocês vão setar na porta, né? Que está rodando aquele determinado serviço. E pode ser o report, que é a porta 21, beleza? Estamos falando do FTP, certo? E pessoal, você só roda um run. Como vocês podem ver, ó, aqui ele já executou o ataque, ó, o banner dos is20. Ele vai capturar o banner, né, do versionamento que esteja rodando ali. Aqui, ó, ele deu o user 331, né? Ou seja, especificar basicamente a senha, né? Basicamente ele pula essa parte da senha e o backdoor já foi instalado, foi spawnado de forma sucesso, beleza? Aqui ele encontrou a shell, né? Ou seja, basicamente agora temos uma shell aberta, beleza? Galera, agora como é que funciona, né, esse tipo de ataque, né? Basicamente vocês vão selecionar exploit, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Vocês vão fazer a configuração do alvo, né, com esse parâmetro rhost e vão digitar o IP do Metasploit dele e executar o ataque, né, com o comando run, beleza? O Metasploit, ele dispara, né, o exploit automaticamente contra aquele determinado host que a gente listou e contra aquela determinada porta que a gente também listou. E no final das contas, vamos ter aí um acesso root, né, basicamente à máquina, beleza? Um acesso basicamente de controle total, beleza? Galera, agora vamos falar de pós-exploração. Como é que a gente pode fazer esse pós-exploitation na nossa máquina Metasploitable, beleza? Temos aqui, pessoal, toda a metodologia que a gente segue, né? Vocês podem ver que é algo bem centrado, né? Não é algo, digamos que, eu tive tal abstração do nada, né? Então eu vou explorar nesse tal sistema. Então é algo bem funcional. Como vocês podem ver, pessoal, após vocês obterem acesso, o pentester em si, ele faz a exploração, né? O que o atacante real ele faria, né? Dentro do sistema, entendeu? Quando ele já está dentro, né? Porque, ou seja, toda essa fase, toda essa metodologia, ela foi para encontrar uma falha no sistema. Ele encontrou aquela versão do VSFTPD vulnerável, né, que é a versão 2.4. Agora estamos dentro do sistema. Então, qual é a fase, galera? Qual é o processo, qual é o fluxo que a gente deve seguir para que a gente siga essas pós-exploitation de uma maneira bacana, certo? Pessoal, temos aqui o reconhecimento interno, né? Que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Que, ou seja, como é que a gente está, né? Se a gente acessa o root ou não. Basicamente, vai digitar Ruamai ou ID, ou uname "-a", né? Que Ruamai, pessoal, a gente vai ver se a gente é root ou não. Caso a gente digite Ruamai e aparecer root, é porque a gente é root. Ou caso aparecer Ruamai e aparecer convidado, né? Porque a gente ainda não é acesso root, beleza? A gente pode verificar também com o comando uname-a, ou com o próprio hostname, ou vocês vão cat, né? Barra etc, barra pass, wd, que vocês vão entrar basicamente na parte de credenciais, beleza? Aqui, pessoal, caso a porta 3306 esteja aberta, a gente pode fazer a coleta de dados, né? Caso já esteja dentro do sistema, a gente vai digitar o comando find "-name" e agora o ponto .conf, né? A gente vai dar aqui o cat, ó, barra etc, barra shadow, beleza? Dentro da parte shadow, né? Que a gente estaria entrando aqui, beleza? Ou o comando history também, aqui, ó, ou o comando env, que é muito utilizado também para guardar as credenciais daquele banco. Ou ps ao x, né? Que a gente pode utilizar também esse comando para que a gente possa ali, obter mais informações sobre aquele banco. Outra técnica também muito utilizada, galera, tanto por pentester e por profissionais de segurança, para fazer esse pós-exploitation, né? É testar, pessoal, e config, né? Por exemplo, aqui, ó, é caso a gente esteja dentro da máquina Windows, né? Aqui, ó, temos alguns comandos. Caso a gente esteja dentro da máquina Linux, né? Aqui é o Windows. Galera, if config, basicamente você vai fazer a listagem ali, ou ter algumas informações da rede em si, né? Quais são os IPs e IPv4, né? Que está rodando ali. Qual é o IP do roteador, né? A qual aquela máquina em si ela está conectada. Olha que escala de privilégio já assumiu, basicamente, entendeu? Por exemplo, caso a gente digite "-rm", né? Ele vai fazer a verificação dos processos que estejam rodando dentro daquela máquina, beleza? Ou do dispositivo também. O "-a", como eu falei para vocês, ele vai listar o dispositivo, né? Aqui, ó, a gente pode fazer a conexão SSH, né? Agora que a gente já tem a senha, né? SSH, o IP, né? Que é 192.168.56.102, né? Que é o nosso IP da nossa máquina Metasploit Table, beleza? E, galera, podemos executar também o nmap-sn, né? Com a rede ali, subnet, né? Pode ser o prefixo 24, né? Que na maioria das vezes pega aí nesse 192.168, certo? Agora, galera, algo interessante, que agora aqui é a instalação do backdoor para que possamos ter persistência naquele sistema, né? Porque não é só pós-explorar, galera. A gente tem que obter sistema, obter o acesso root, né? Ter ali a persistência, né? Ou seja, ficar ali impregnado como backdoor, beleza? Cara, basicamente temos aqui o comando concat-0, que é um parâmetro, né? E que a gente pode colocar também com o root, né? Que é o pass wd, né?
Aqui, ó, adicionar user hack, ou seja, aqui ele está adicionando o usuário, né, que é o hacker, beleza? Dentro daquela máquina, ou seja, aquela máquina vai ter um novo usuário, e aquele usuário hacker vai ser o root, né, agora. Aqui, ó, você pode colocar o cat, né? Aqui ele está acessando a pasta SSH. Dentro da pasta SSH, temos o authorize keys, né? Ou seja, quais são as chaves autorizadas que estão dentro daquele sistema para que a gente possa utilizar futuramente. Cara, agora eu vou explicar para vocês como é que vocês podem se defender, beleza? Quais são as técnicas, quais são as boas práticas mais utilizadas no dia de hoje para que você possa se defender desses determinados tipos de ataque que eu falei aqui, beleza? Não estamos numa exploitative, galera, não estamos aí infringindo nenhuma lei ou algo por estilo, porque deixando mais um disclaimer aqui no canal, pessoal, todo o conhecimento que a gente tem aqui, todo o conhecimento que se é explorado, ou que eu comento aqui no canal, né, ou até as ferramentas também, eles devem ser usados, galera, de maneira 100% ética e 100% educacional, beleza? Pois não queremos infringir nenhuma lei ou infringir nenhuma ilegalidade, beleza? Pessoal, o que o Metasploit ele ensina a defender, beleza? Por exemplo, você pode atualizar seus sistemas para que os patches e updates, né, ele possam eliminar ali 80% das vulnerabilidades, né, que possam ocorrer ali. Por exemplo, sempre utilizar, pessoal, senhas fortes, né? Ou seja, para que tal servidor, tanto do FTP quanto do SSH, ele não esteja vulnerável, né? Por exemplo, a um ataque brute force que o atacante possa executar. Temos também aqui, pessoal, fechar portas desnecessárias, pessoal. Como, por exemplo, o ataque na porta 139 e a porta 445 são portas, pessoal, que vêm por padrão no Windows, né? Então, ou seja, são portas que o usuário leigo ele deveria saber, certo? Porque são duas possíveis vetores de ataque e o Windows ele tem já por padrão, entendeu? Então, são portas que você pode fazer a configuração ou fechar elas ali no próprio firewall do Windows, beleza? Tanto no Windows Defender ou tanto no firewall de maneira interna, né? Assim você controla as saídas e as entradas, beleza? Galera, outra questão também, monitorar, né? Com IDS ou IPS, né, que são ferramentas como SDOT, que eles fazem a detecção de exploits, né, em tempo real, que são ferramentas super interessantes também. Galera, e também temos o princípio do menor privilégio, né? Que é nunca rodar serviço, galera, como root, ou seja, sempre você segmente ali as permissões em determinados serviços, como por exemplo, olha como o hacker em si ele pensa fora da caixa, né? Porque caso tal programa, pessoal, tenha acesso ao root, por exemplo, digamos que o programa acha, digamos que o hacker, né, acha uma vulnerabilidade naquele determinado serviço. E você está usando aquele serviço como root. Então, por você estar usando aquele serviço como root, ele pode fazer esse caso de privilégio. Ele pode pular daquele serviço e possa saber, ó, esse aqui tem acesso root, né? Então eu vou me infiltrar nesse determinado serviço, beleza? Então já seria um possível vetor de entrada que vocês estariam fechando, né? Caso vocês nunca rodassem ali como root, beleza? Então, galera, sempre tenham em mente o princípio do menor privilégio, beleza? Galera, agora eu vou falar para vocês aqui, ó, que são dois times que existem muito, né, em empresas de cibersegurança ou em empresas em si reais, né, que rodam esse serviço para a web, que é o time de Red Team e o time de Blue Team. Resumindo, pessoal, o Red Team é o time mais ofensivo, né, que é o time que basicamente eu estou, beleza? E o Blue Team é o time que defende, né? Ou seja, o time ali que faz os patches e updates, né, para que determinada falha já não possa acontecer. É o time que faz a configuração do firewall e UDS, né, para que ele faça a detecção de quais portas estão abertas, beleza? Para que o hacker já não possa entrar pelas portas, né, e fechar ela. Ele faz a detecção de logs e sim, beleza? Caso o usuário esteja sacando ali, ele deixa um log, né? Então o Bluetooth ele faz a análise desse log para pegar, beleza? Esse log e impedir, né, esse ataque. Ó, ele faz também a autenticação de dois fatores, né, que é o MFA e controle, e faz o plano de resposta, beleza? Caso um determinado tipo de ataque esteja acontecendo. Galera, o Red Team, que é o time que eu mais gosto, sinceramente, que é o time mais ofensivo, né? Que ele roda scans, ele faz todo o reconhecimento tanto ativo quanto passivo da rede, beleza? Tenta encontrar dispositivos, serviços que estejam vulneráveis ou portas, né, que estejam abertas para que a gente possa explorar depois. É o time, pessoal, que desenvolve exploits reais, beleza? Seja em determinada linguagem, pode ser Python, pode ser Bash, ou utiliza linguagens específicas, né? Faz o bypass de autenticação, faz a escala de privilégio também, que é algo que pode acontecer muito no Windows, tanto no Linux, e faz a exfiltração desses dados, beleza, pessoal? Basicamente faz um dump, né, de todos aqueles dados ali de forma vulnerável, beleza? Galera, agora temos aqui o roadmap de estudo, né? São os próximos passos que eu criei, né, aqui para vocês, para que vocês possam se basear caso vocês queiram estudar a mais sobre o Metasploitable, né? Ou sobre esse laboratório, aí para que vocês possam testar seus conhecimentos tanto de hacking quanto de cibersegurança, beleza? Galera, de modo iniciante, na semana 1 ou 2, temos aqui a configuração do nosso lab, né? Que é fazer a instalação tanto do VirtualBox ou
tanto do Kali, beleza? E do Metasploitable. Aprender sobre o Nmap básico. Galera, o Nmap, ele tem uma documentação já própria no site dele, entendeu? Que você pode acessar. Temos aqui os primeiros scans, né, que ele pode fazer o acesso também, beleza? Galera, agora de maneira básica, na semana 3 e 4, vocês podem estar vendo seus primeiros exploits, né, para que vocês possam entender a base, entender ali a ferramenta em si. Porque, galera, o que acontece? Não sejamos utilizadores de ferramentas, pois, na maioria das vezes, as pessoas falam, né, que ter esse conhecimento de cibersegurança, você não precisa aprender a programar, mas isso é algo completamente errado. Eu discordo muito disso, porque caso você saiba a base, caso você saiba construir, você vai saber destruir, você vai saber quais vulnerabilidades em si, aquele sistema em si, ele contém, né? Caso você seja programado, beleza? Ou saiba programar. Galera, verificar, né, sobre esses exploits aqui, ó, o Samba, né, você vê a 2007, 2447, que na maioria das vezes é uma vulnerabilidade que acontece muito no Windows, né? Porque o Samba, galera, ele é um protocolo do Windows, beleza? Que o Samba, se eu não me engano, ele roda na porta 445, beleza? Que ele consiste ali no compartilhamento de arquivos, né, na rede, beleza? Credenciais padrões, pessoal, no SSH, ou seja, procure aí no GitHub quais são as credenciais padrões, né, que rodam ali em servidores SSH, pois hoje em dia, galera, está mudando muito, né? Ou seja, você já não encontra servidores SSH com ali credenciais padrões, né, que são admin ou root ou admin anônimos, né? Você já não encontra, beleza? Então, eu fico feliz por isso, porque, ou seja, a galera do back-end, né, a galera que cuida do servidor, que cuida da infra em si, já está se preocupando um pouco a mais com isso, beleza? Tá vendo que isso é algo grave, né? Então, tem que ser resolvido de forma urgente. Galera, agora temos aqui na parte intermediária, que seria no segundo mês, você aprender sobre o web hacking, né? Você aprender quais são os laboratórios que eu posso fazer meus testes, né? Ou quais são as top 10 vulnerabilidades que mais acontecem em aplicação web, e como é que eu posso fazer a exploração delas, como é que eu posso criar ferramentas, né? Como é que eu posso desenvolver exploits ou carga úteis, beleza? Para que esse exploit ele seja executado, ele seja sucedido. E, galera, utilizar, fazer, ter o conhecimento sobre o Burp Suite, né, galera? O Burp Suite, ele basicamente ele é um programa de automatização de busca de vulnerabilidades. Tem a, tem a versão Community, tem a versão Edition. A versão Community, galera, você pode utilizar só a questão de manipular requisições, né? Ele basicamente não vai fazer a requisição ali, você pode dar repeater, né, que é uma função que ele tem. Eu até expliquei aqui no canal, galera, tem um vídeo só sobre o Burp Suite, que é algo bacana, beleza? Então, o Burp Suite, pessoal, aprender ele de forma básica. Só manipular a requisição, porque na maioria das vezes, galera, vulnerabilidades que acontecem em aplicação web, acontecem ali em requisições, beleza? Em requisições que você possa, ali, por exemplo, às vezes, fazer um file upload, né, que seria exploit, fazer um Burp Suite, ou utilizar essa ferramenta, né, Burp Suite, de maneira básica, legal? Pessoal, agora temos aqui no modo avançado, né? Que é no modo que é o mês, que é o terceiro mês. Que seria estudar, galera, sobre escala de privilégio, tanto no Windows quanto no Linux, ou estudar também como essa escala de privilégio acontece em aplicação web. Estudar, galera, sobre pivot de rede, né? Que é uma técnica muito utilizada também no hacking. Outra questão, que é montar o relatório técnico, né, pessoal? Para que, quando você encontra a vulnerabilidade, você saiba explicar como é que foi o processo, como é que essa falha impacta o usuário, né? Caso seja encontrada em aplicação web. Beleza? Como é que você pode escrever um relatório bem bacana, bem técnico, para que tanto a equipe de TI ou quanto a equipe de cibersegurança da empresa possa entender como é que ela pode corrigir essa falha específica. Beleza, galera? Pessoal, Hack the Project, basicamente, a gente tem que aprender a pensar como atacantes, beleza? Para que a gente possa se proteger como um profissional, beleza? Galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like. Galera, vou deixar aqui na descrição o nosso canal do Discord, onde lá a gente discute sobre vários assuntos de tecnologia, pode ser cibersegurança, IA, sobre as ferramentas que eu desenvolvo também aqui no canal, beleza? E sobre outros tipos de assuntos também relacionados à tecnologia e à cibersegurança, beleza? Galera, estou deixando aqui meu GitHub, que é o Kalhau473, para que vocês possam acessar lá, possam dar uma força, beleza? E a nossa comunidade Discord, que eu já falei para vocês, vou deixar aqui o link na descrição, beleza? Galera, então é isso. Sejam profissionais, sempre hackers éticos, beleza? E nunca black hat, beleza, galera? Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem o like e até a próxima, galera.